Levítico, capítulo 13. As doenças contagiosas. Quando a pessoa tinha alguma doença contagiosa, uma doença venérea, alguma doença séria, elas eram consideradas impuras. Exemplo, como eles não tinham muito conhecimento de ciência, de medicina, as doenças que eles avaliavam eram sempre as doenças externas. Eles olharam, um exemplo, um furúnculo. Eles viam que a situação estava complicada. Quem ia avaliar? O sacerdote. O sacerdote que fazia a avaliação. Então a pessoa estava com aquele furúnculo, ela era isolada. Ela era colocada de canto por 7 dias. Aquilo ia ter que resolver em 7 dias. Ela voltava para o sacerdote. O sacerdote tinha que avaliar. Ela saía daquele isolamento, o sacerdote avaliou. O furúnculo sarou? Sarou. Tá legal. Mas a pele onde tinha ali o furúnculo ficou meio funda. Ficou com uma cor meio estranha. Deixa essa pessoa mais 7 dias no isolamento. Aí a pessoa volta. Esse período, essa pessoa é considerada impura. Certo? Se essa pessoa, nesse deslocamento, né, precisasse ali estar perto de multidões, elas tinham que vestir uma roupa bem bagunçada, os cabelos tinham que ficar bem desordenados, e elas precisariam ficar gritando na rua, impura, impura, para ninguém encostar, para ninguém chegar perto. Então, essa pessoa com esse furúnculo, já meio curado, voltava lá para o isolamento mais 7 dias. Depois, se ela voltasse para o sacerdote, ele olhava direitinho e falava, ó, beleza, a pele não está funda, não ficou com uma mancha estranha, não ficou meio avermelhado, não ficou rosado, não ficou nada, não ficou esbranquiçado. Os pelos no local também não esbranquiçaram. Eles olhavam mais ou menos assim. Eles tinham muito medo de lepra e tal, né? E eles não entendiam muito, como eu disse, de medicina. Não tinham muito conhecimento de medicina. Então, era dessa maneira que eles iam tentando livrar ali aquele povo de doenças. Então, passou 14 dias, a pessoa está legal, ele deixava de ser uma pessoa impura, ele ia para o templo, ele oferecia ali os pombinhos ou uma medida de trigo como um sacrifício dos pecados, porque também eles entendiam que doenças estavam ali associadas a algum tipo de erro, algum tipo de pecado, de falha, e ele poderia ser reinserido à sociedade. Por isso que lá nos evangelhos, quando Jesus ele cura o leproso, ele cura o homem da mão seca, ele cura o cego, ele sempre vai lá no templo, faz lá a sua oferta, que nem quando ele curou o cego. Ele cuspiu no chão, fez um barrinho, passou no olho do cego e falou, efeta, abra-te. E aí o cego ficou todo feliz e falou, vai lá no templo, se apresente ao sacerdote, faça a expiação do seu pecado e tá ok. Entenderam por quê? Quem já leu isso lá no Evangelho fala, mas por que Jesus não falou para ele, vai embora e pronto, tá tudo feito? Ele teve que fazer esse ritual. Porque era essa a lei, gente. A lei de Moisés é essa. Então Jesus, ali na narrativa do Evangelho, ele diz que ele é superior àquela lei. Mas ele não está ali batendo de frente com a lei, não, porque ele vai fazendo, ele até manda fazer algumas coisas ali da lei. Entenderam? Então, depois do ciclo, a pessoa tinha que se apresentar para o sacerdote que dava o ok para ela, que ela estava pronta para viver a sua vida em sociedade, e assim acontecia. Certo? Muito bem. Falei para vocês sobre esse isolamento de 7 dias, e eu quero falar para vocês também sobre um outro episódio do Evangelho. Vocês lembram, quem já leu, né, ou já assistiram filmes, da mulher que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue há mais de 14 anos? A chamada hemorroíça, né? Então, esse nome hemorroíça tem a ver realmente com uma mulher que tem um fluxo de sangue que não se termina. Imagine, a mulher no seu ciclo menstrual, ela era considerada impura. Está no livro de Levítico. Assim como no ciclo menstrual,
O sangue que ela perdia na hora do parto fazia com que ela ficasse impura, igual do ciclo menstrual. Então, essa mulher que estava menstruada, ela tinha, se ela tivesse que sair da casa dela, ela tinha que se vestir em um mulambo, ficar bem descabelada e ficar andando na rua dizendo que era impura, para ninguém tocar. Então, nem o seu marido tocava, ninguém tocava nela. Não era. E por isso que lá no Evangelho, quando a hemorroíça toca Jesus, inclusive nesse filme The Chosen, mostra esse momento, né? Ela se enfia no meio da multidão e ela faz uma coisa errada. Porque todo mundo que ela tocou no caminho, até ela conseguir tocar em Jesus, ela deixou esse povo todo impuro. E outra coisa, ela não saía gritando impura, impura. Não, porque na narrativa do Evangelho não mostra isso. Ela disse o quê? Se eu tocar somente na orla da túnica de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curada. E ela vai e toca. E Jesus disse assim, alguém me tocou. E os apóstolos falaram, Senhor, a multidão te comprime. Então tinha um monte de gente em cima dele. Agora você vem dizer que alguém te tocou? Ele falou assim, alguém me tocou porque eu senti sair poder de mim. E quando ele olha, essa mulher está ao chão, assustada. Então agora dá para entender por que ela estava assustada, com medo, porque ela tinha cometido um pecado. Uma coisa muito feia. Ela tinha deixado aquele povo todo que ela foi tocando impuro. Inclusive o próprio Jesus. E quando Jesus olha para ela, ela fica com medo. E Jesus falou, levanta, minha filha. A tua fé. Entende? Então muitos dizem assim que Jesus, ele sempre foi ao encontro daquele que era jogado, né, à margem da sociedade. Porque era bem assim. Os impuros, os leprosos, a viúva, o órfão, o cego, os que estavam com fome, com sede. Foi para o encontro desses que Jesus foi. Todos os marginalizados. Todos os que estavam jogados ali, à margem da sociedade. Então ele trouxe essa mulher para o centro também. Ele incluiu essa excluída. Entende? Então, assim, quando a gente olha lá para a lei de Moisés e compara com o comportamento ali de Jesus nos evangelhos, a gente percebe uma pessoa que está quebrando padrões. Ele está chutando o pau da barraca, né? Como diz no ditado popular. E isso, né, o caracterizou como um subversivo. E muitos judeus não aceitaram Jesus por causa desse comportamento dele. Porque ele dizia que estava acima da lei e dos profetas. Ele era mais importante, ele era mais poderoso. Então isso também era uma contradição. Porque o Messias que eles estavam esperando, ele deveria defender toda essa estrutura que estava ali. Certo? Então, dessa forma, quando nós chegarmos lá no Evangelho, vai ficar mais fácil entender algumas falas de Jesus, porque a gente tem que perceber, era um judeu falando. Um judeu que entendia realmente os trâmites do templo, inclusive, né, na narrativa do nascimento dele, os pais dele apresentam no templo as duas rolinhas, que eram o sacrifício do empobrecido. Poderia ter levado um bicho grande, né? Mas não. Eles levaram. Sobre essa questão das doenças. Todas as doenças externas, eles procuravam dar um jeito de tratar. Sabe? Às vezes, uma presença gigantesca de fungo em algum lugar, ou até mesmo numa casa, né? Eles arrancavam aquele fungo, jogavam fora, rebocava de novo, mas de repente o fungo voltasse e eles tentassem mais uma ou duas vezes, aquilo não resolvia, eles entendiam que aquela casa toda era uma doença só. Então eles mandavam demolir a casa. Está lá no livro do Levítico, é só vocês lerem, sabe? No capítulo 13 vocês vão ver isso.
Percebe? Então, assim, se as pessoas estivessem com uma doença externa, uma ferida aberta, passou para o corpo todo, a pele começou a esbranquiçar. Eu imagino uma pessoa com vitiligo, né? Lá naquela época. Porque se a pele esbranquiçou, e aí outras partes do corpo, a narrativa mostra bem isso, as outras partes do corpo fossem esbranquiçando, o pelo também ficando branco e tal, e está crescendo, aquela pessoa era isolada do meio do povo. Não podia estar. Era impuro para sempre. Tanto é que no Evangelho a gente vê lá o Vale dos Leprosos. Tem um filme muito bonito, um clássico, né? Dos anos 50, se não me engano, 50 ou 60, chamado Ben-Hur, que mostra Jesus, né, ali no Vale dos Leprosos. Acho que era a irmã e a mãe do Ben-Hur que estava lá e elas acabam sendo curadas por Jesus. Então eles tinham um canto isolado para essas pessoas doentes, essas pessoas impuras. Então imagina que situação desagradável, né? Muito bem. Mas as doenças internas, eles não entendiam nada. Nada. Se a pessoa tinha orelha e não escutava, eles não sabiam o porquê isso acontecia. Se a pessoa tinha língua, tinha boca, mas não conseguiam falar, eles também não sabiam explicar as doenças internas. Então eles começaram a dizer que era uma maldição dos deuses das outras tribos, dos outros povos. Tanto é que eles perceberam que quando as pessoas iam para o lixão, para os lugares para jogar o lixo e tudo mais, algumas delas voltavam de lá com doenças. E muitas das vezes algum tipo de infecção, alguma coisa que não era interna, e elas morriam. Então eles começaram a falar que o Deus dos pagãos estava nesses lugares sujos. E como eles não gostavam do Baal, sempre vai ser a briga com Baal, né? Eles diziam que tinha o Baal Zebu, que era o deus pagão, né? O senhor das moscas, que é onde tinha muita concentração de moscas, tinha lá um espírito maligno. Até então não era um demônio, sabe? Mas era um espírito maligno, um deus pagão, que por essas pessoas terem contato com esse deus pagão, elas eram infectadas de algum tipo de doença. Ou eles entendiam que era algum castigo de Deus mesmo, do próprio Javé. Porque a gente leu, né, em Êxodo, que Deus disse, sou eu que faço a pessoa enxergar ou ela ficar cega. Sou eu quem faço a pessoa escutar ou ser surda. Sou eu, Deus Todo-Poderoso, que define todas essas coisas. Sou eu que defino quem vive e quem morre. Então eles entendiam também que podia ser um castigo de Deus, pelo fato deles não conhecerem as doenças internas, como uma epilepsia. Lá no Evangelho nós vemos um momento onde tem um jovem que diz que ora um espírito joga ele no fogo, ora joga na água, o pai pede para Jesus ajudar. Primeiro pediu para os apóstolos não conseguiram fazer nada. E depois Jesus vai lá e ajuda. Mas muitos estudiosos olham para esse momento ali do Evangelho e falam, nossa, mas parece muito com uma epilepsia, a narrativa desse pai. Parece. E tem algumas bíblias que está lá, como a Bíblia Ave Maria, o título é O Jovem Epiléptico. Eles entendem como epilepsia. Apesar que não é esse texto do original, sabe? Mas os estudiosos acharam melhor colocar esse título em algumas bíblias mais antigas, da tradução da edição Ave Maria, tem esse título, O Jovem Epiléptico. Então são as doenças internas que eles não sabiam realmente dizer o que estava acontecendo ali.